Bom, queridos alunos da TI 22, hoje vocês vão ter a aula presencial na escola e para quem não puder ir, vai ser a mesma aula que eu estou gravando agora, tá? Porque fica complicado, eu tenho uma turma TI 32 também para atender, iria fazer uma aula no Meet sempre quando eu desse presencial, para o pessoal poder acompanhar em casa, mas como eu estou com duas turmas, não tem como, tá? Ainda são duas turmas com conteúdos distintos. Hoje nós vamos avançar o nosso material, apesar de já ter comentado isso em aula, ter visto alguma coisa relacionada ao 13º, passando até vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o 13º salário. O 13º salário ele nada mais é do que uma gratificação natalina, ou seja, ele é um 13º salário durante o ano. Você tem o direito adquirido do 13º salário a partir do momento que você completa 30 dias de empresa, você já tem direito a uma parcela proporcional. Ou seja, o 13º salário ele é diferente das férias, que você precisa esperar um período aquisitivo de 12 meses para conseguir receber. O 13º salário não, a partir de 30 dias que você completar na empresa, você já tem direito a uma parcela, ou seja, 1/12 de parcela do 13º. O 13º ele deverá ser pago ou de forma integral até o dia 20 de dezembro ou de forma parcelada com primeira e segunda parcela, sendo a primeira parcela até o dia 30 de novembro daquele mesmo ano, podendo iniciar a partir do momento das férias, ou seja, o funcionário ele pode tirar o 13º a partir das férias dele, tá? Ou seja, mês de fevereiro. Nisso, ele tem que pagar a primeira parcela até o dia 30 de novembro. Caso ele não pague, ele vai ter que pagar o 13º na sua integralidade até o dia 20 de dezembro, tá? Que é o prazo máximo. Há quem diga, para quem recebe comissões, né, no caso os vendedores, que a empresa ainda pode pagar uma terceira parcela do 13º sobre as comissões, que ele também incide sobre as comissões, que aí pode ser feito esse pagamento até o 5º dia útil de janeiro, completando uma terceira parcela. Bom, para simplificar aqui o cálculo, eu coloquei no quadro para vocês, né, um exemplo que eu gostaria de mostrar. Ó, nós temos aqui o 13º proporcional, que é aquele 13º para quem entrou na empresa. Então, como é que a gente calcula? Salário dividido por 12 meses, no caso, vezes o número de meses trabalhados que ele trabalhou na empresa. Então, por exemplo, se ele trabalhou 9 meses, como um exemplo que eu coloquei aqui, e tem um salário de R$ 1.500, eu vou pegar 1.500, dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados. Aqui nesse nosso caso, o exemplo é de 9 meses. O valor vai dar R$ 125 por mês que ele teria direito, vezes 9, ele vai ganhar 1.125, tá? De 13º proporcional. Agora vocês devem estar se perguntando, e para quem tem um ano já na empresa, né? Que é o meu caso, eu entrei em outubro do ano passado, eu ganhei 3 meses de 13º proporcional na prefeitura, né? E agora esse ano eu tenho direito ao 13º na sua integralidade. Então é o mesmo valor do salário. Se o teu salário for R$ 1.500, você vai ganhar salário base de 1.500. Não esquecendo que ainda nós temos o desconto de INSS, que vai incidir de acordo com o teu, no caso, salário. Na aula passada nós vimos que o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, ele tem uma tabela de 8 a 11% de desconto. Vai variar de acordo com o teu salário. E teria que fazer uma consulta na tabela do INSS para saber quanto vai ser descontado. Então, R$ 1.500 ainda vai ser um desconto. Se ele for parcelado, nunca esse desconto vai ser feito na primeira parcela, tá? E se ele for
na sua integralidade, ele vai ser descontado no final do mês, junto com o 13º quando vier. Quando for parcelado, ele é sempre descontado na segunda parcela, porque geralmente tu paga a primeira até dia 30 de novembro, ele não é descontado, mas na segunda até o dia 20 de dezembro, sim, ele é descontado, 8, 9 ou 11%. Bom, como eu falei agora há pouco, o 13º, né, ele vai ser proporcional, então, quando tu tem pouco tempo de serviço na empresa, como o exemplo aí que eu usei, né, que eu fiquei 3 meses, trabalhei de outubro a dezembro de 2019 na prefeitura, né, então eu tenho direito a 3 meses, tive direito a 3 meses. Agora, que eu continuo na prefeitura, né, eu vou ter direito na sua integralidade, então possivelmente vai ser pago em dezembro. As férias, como eu tinha comentado agora há pouco com vocês, tu vai dar para o funcionário para ele repor as energias. Ela é um pouco diferente do cálculo do 13º proporcional. As férias, geralmente, tá? Ela vai ter o período de gozo, né? Tirando o sábado, o domingo e os feriados. O início das férias, elas podem ser individuais ou coletivas. Caso seja coletiva, ela não pode ser menos de 10 dias. Então, eu não posso dizer assim, eu vou fechar minha empresa e vou dar férias coletivas para todos os funcionários. Não. No mínimo 10 dias. Uma semana não conta como férias coletivas. Sempre a duração das férias, ela vai incidir de acordo com as faltas do funcionário. Então, nós temos aqui 5 faltas justificadas por ano. O cara tem direito a 30 dias corridos de férias. Se ele faltar de 6 a 14 dias, 24 dias. Se ele faltar de 15 a 23 dias, ele tem direito a 18 dias corridos. Se ele faltar de 24 a 32, ele tem direito a 12 dias corridos. Acima de 32 dias, vejam bem, ele não tem direito nenhum a férias, tá? Então, seria isso aí. No período aquisitivo, é aquilo que eu expliquei agora há pouco para vocês. Eu preciso aguardar 12 meses na minha empresa para poder ter direito nas férias. Vou até citar o meu exemplo. Eu tenho outubro do ano passado e não tive férias nesse ano de 2020. Eu tive que trabalhar janeiro e fevereiro. Eu não tive férias, tá? A partir agora do dia 18 de outubro, que foi quando eu entrei, eu tenho o direito de tirar as férias, mas não quer dizer que o meu empregador vai dar-las, né? Eu tenho um período aquisitivo. Para dar as férias, o empregador ele tem que te avisar, né, através de um documento, como diz aqui, prezado cliente, levamos ao seu conhecimento, funcionário João da Silva, teve suas férias vencidas, né? Aí ele vai colocar o período quando venceu as férias e vai dizer quando ele vai entrar em gozo das férias, que é o termo que tu usa quando a pessoa vai gozar, ela vai tirar as férias, tá? Dentro das férias, nós temos ainda, além do salário, por exemplo, nesse caso aqui que a gente tem de R$ 1.500, que ele teria direito quando ele completa um ano, né? Ele ainda vai levar o chamado abono de férias, que é 1/3, né, sobre o salário. Então, o abono sempre a pessoa deve requerer ele 15 dias antes do período do término. Mas hoje em dia a maioria das empresas ela já dá esse abono, né, de 1/3, ela não fica esperando o funcionário, no caso, tirar as férias, tá? Então, hoje nós vamos parar por aqui, eu vou dar um exemplo aqui das férias para vocês, tá? No quadro, mas nós vamos parar e eu vou dar continuidade em outro vídeo para vocês assistirem, tá? Seria isso aí nesse vídeo.